Oi, você, bom dia. Como é que você está? Espero que você esteja bem. Estamos aí em mais um dia da nossa leitura bíblica. Hoje, dia de número 155. Estamos aí em 2 Crônicas, capítulo de número 21 ao 22. Eu aqui, Bianca, pastora Bianca, falando com você a respeito aí da gente relembrar o período aí em que houve os reis, né? Esse texto de 2 Crônicas, capítulo 21, também está em 2 Reis, capítulo de número 8, tá? Então, caso você tenha alguma dúvida, o livro de Crônicas você consegue rever lá em 1ª e 2ª Reis, e aí vai fixar bem na sua mente. E na nossa também aqui, né? Já que estamos relembrando. Então, falamos anteriormente que o rei Josafá, ele reinou aí durante 25 anos e esse rei fez o que era correto, o que era bom aos olhos de Deus, e ele desfez todos os altares que existiam, todos os postes ídolos para os deuses pagãos da época, né? Mais específica a deusa Astarote, né? Que era levantado naquela época. Também tinham outros altares em alguns lugares mais altos, os montes. Esses não foram destruídos, mas a maior parte, né, o período em que ele reinou foi um período de paz, né? Deus estabeleceu isso para ele porque ele decidiu, né, que ele ia fazer corretamente, até que ele vai caminhando aí para se revoltar contra um dos povos inimigos, né? Os Moabitas, os Amonitas e os Meunitas, que foi o que nós vimos anteriormente. E aí, Deus permite aí, através da oração de Josafá, que ele seja poupado. Mas no final das contas, ele acabou ficando doente. A palavra fala que Deus permitiu que a doença viesse sobre a vida dele, mas independente disso, ele, no período em que reinou, fez aquilo que era correto aos olhos de Deus. Porém, ao se aliançar com alguns povos que não pertenciam por questões de querer expandir o povo, expandir o reino, né? Deus se entristece e aí ele morre, né? Enfim, finaliza o reinado dele ali. Teve paz, sim, um período em que ele lutou, teve alguns povos que se levantaram, mas na maioria fez o que era correto e agradou a Deus, se for olhar num todo. Hoje, nós vamos falar sobre o rei Jeorão. Jeorão, que era filho de Josafá. E aí, Jeorão, ele vai partir para um outro caminho, né? Totalmente diferente do que o seu pai havia instituído. Já vai começar o reinado aí, decretando o fim dos seus próprios irmãos. Ele quer garantir que a sucessão fique somente com ele, e ele resolve que ele vai matar aí todos os irmãos, né? Um rei ímpio, um rei que vai voltar com a idolatria, né? Então, completamente o que era mal aos olhos de Deus. Antes disso, vamos estar orando. Pai, nós queremos mais uma vez dar graças a Ti por mais esta manhã,
porque o Senhor nos abençoou, nos agraciou, Senhor, com a tua presença, com o sol, com o ar que nós respiramos. Obrigado, Jesus. Nós queremos entregar, meu Deus, essa leitura nas tuas mãos. Pedir que o seu Espírito venha e fala mais uma vez com as nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, capítulo de número 21, ele vai começar assim. Josafá morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E Jeorão, ele tinha irmãos, que eram filhos de Josafá, né? E eles se chamavam Azarias, Jeizel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. E todos eles aí eram filhos de Josafá, o rei aí da cidade de Judá. E o pai deles lhes deu muitos presentes, de prata, de ouro e todas as coisas preciosas de além das cidades fortificadas em Judá. Porém, deu o reino a Jeorão por ser o primogênito. Então, seguiu aí o que era comum na época. O primogênito dá continuidade no reinado. Tendo Jeorão, então, assumido o reino de seu pai e havendo se fortalecido, matou à espada todos os seus irmãos e também alguns aliados ali, alguns chefes da cidade de Israel. Jeorão então tinha 32 anos de idade quando ele começou a reinar. E ele vai reinar durante 8 anos. E ele andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizera os da casa de Acabe. Então Acabe era um rei idólatra, né? Por quê? Porque era casado com a filha de Acabe. Então, eu sempre falo isso aqui quando a gente faz as leituras, né? A esposa tem toda a diferença na vida do marido. Então, aqui, na Bíblia, eles não exaltam tanto a mulher, mas a esposa, ela faz toda a diferença em que caminho que o marido vai tomar. E essa esposa aqui acaba encaminhando ali o seu esposo para a idolatria. E a Bíblia vai dizer que Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor. E a palavra ainda vai dizer que o Senhor não quis destruir a casa de Davi, porque a linhagem de Judá, da tribo de Judá, é aqui, na casa de Davi. Por quê? Porque ele fez uma aliança, segundo a promessa que ele fez, de dar uma lâmpada a ele e aos seus filhos para sempre. Foi o que Deus estabeleceu lá com Davi no seu leito de morte, que da linhagem de Davi seria, a gente sabe que veio o Messias, né? Mas primeiramente essa promessa veio para Davi, que dele estaria perpetuamente aí os seus filhos. Então ele resolveu que ele não ia terminar com o rei Jeorão. Ele permitiu, né, aqui que continuasse. O versículo de número 8 vai dizer que nos dias de Jeorão, os edomitas se revoltaram. Então a gente vai ter aí um ataque inimigo contra Judá, né? Revoltaram contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Por isso, então, Jeorão foi até lá com todos os seus chefes e com todos os seus carros de guerra. Ele se levantou de noite e atacou os edomitas, e os cercavam e os capitães dos carros de guerra. Assim, Edom se rebelou para se livrar do poder de Judá. Até o dia de hoje, na mesma época, a cidade de Líbina também se rebelou contra Jeorão.
porque ele havia abandonado o Senhor Deus de seus pais. A gente viu que o rei Josafá havia conseguido estabelecer muitas alianças, mas por ele ter se desviado do caminho do Senhor, as alianças também estavam sendo desfeitas. As pessoas não concordavam com a conduta aí do rei Jeorão. O verso 11 vai dizer que Jeorão também construiu lugares altos. Quando a Bíblia fala lugares altos, ela quer dizer altares. Nos montes de Judá, seduziu os moradores de Jerusalém à idolatria e fez com que Judá se afastasse do Senhor. Então, lhe chegou às mãos uma carta. O profeta Elias, ele vai repreender aí a Jeorão. E ele diz assim: assim diz o Senhor, Deus de Davi, meu pai, você não andou nos caminhos de seu pai, Josafá, nem nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andou nos caminhos dos reis de Israel, porque os reis de Israel estavam fazendo o que era errado aos olhos de Deus, e seduziu o povo de Judá e os moradores de Jerusalém à idolatria, segundo a idolatria da casa de Acabe. Simplesmente está fazendo o que está parecendo com Acabe aí, Jeorão. O negócio é esse. Além disso, você matou seus próprios irmãos da casa de seu pai, que eram melhores do que você. Por isso o Senhor castigará com grande flagelo este povo, do qual você é rei, bem como seus filhos, as mulheres que você tem e todas as suas posses. Você terá uma doença grave nos seus intestinos, esta que aumentará dia após dia, até que seus intestinos, saiam do corpo. Já parou para pensar? Promessa aí, ó, profecia aí de Elias, carta aí de Elias ao rei Jeorão, dizendo que ele ia ter uma doença grave aí, até seus intestinos saírem para fora. Meu Deus. E o Senhor então despertou contra Jeorão o ânimo dos filisteus. Os filisteus que estavam quietinhos, então eles resolveram que eles iam para cima também dos árabes que estavam ali, moravam perto ali dos etíopes. E eles subiram contra o reino de Judá e o invadiram. Levaram embora todos os bens que encontraram no palácio real, inclusive os filhos e as mulheres deles, assim como não lhes deixaram filho algum, a não ser Joacás, o mais moço deles, né? Depois de tudo isso, o Senhor feriu Jeorão com essa doença aí dos intestinos, e a doença ia aumentando dia após dia, assim como o profeta Elias havia falado. E ao final de 2 anos, os seus intestinos saíram para fora. Meu Deus. Por causa da doença, ele morreu com dores horríveis e seu povo não fez nenhuma fogueira em honra dele, como havia feito anteriormente com outros reis. Jeorão então tinha 32 anos de idade quando ele começou a reinar. Reinou por 8 anos em Jerusalém e se foi sem deixar saudades. Foi sepultado na casa de Davi, mas não no túmulo dos reis. Então não foi feita nenhuma honraria para Jeorão
ele realmente morreu com dores horríveis, né? E foi embora sem deixar saudade. Capítulo de número 22, de Segunda Crônica. A gente agora vai ter, após a morte de rei Jeorão, o rei Acasias. Rei Acasias aí, que era o filho mais moço de Jeorão. Vamos acompanhar aqui. E aí, mais uma vez, a intromissão das esposas, né? Repito a você, escolha bem sua esposa. A esposa vai fazer toda a diferença na sua vida, tá? Se você vai subir ou se você vai descer. O rei Acasias, ele casa também com uma filha de Acabe e tem ainda sua mãe ali por trás. A mãe também, ele tem diferença entre meninos e homens. Meninos são influenciados, né, o tempo inteiro pelos pais, por outras pessoas. Homens têm um posicionamento diferente. E aí, por conta dessa filha de Acabe, né, e influência também da sua mãe, ele traz ainda, né, permanece a corrupção, a idolatria dentro do seu reinado. E aí, a gente vai ver o conflito aí dele também com o rei de Israel aí, seu primo, Jeorão, né? Parece o mesmo nome, mas não é. É o rei agora de Israel. Eles têm uns nomes parecidos, né, para ajudar a gente. E aí você tem que prestar bastante atenção no que você está estudando para você não embolar os reis, tá? Preste bastante atenção. Vamos. Esse conflito vai... Deixa eu ler aqui para você entender. O reinado de Acasias de Judá. Em lugar de Jeorão, os moradores de Jerusalém fizeram rei a Acasias, o filho mais moço de Jeorão. Isso porque a tropa que tinha vindo com os árabes e invadido o arraial tinha matado todos os filhos mais velhos do rei. Assim, Acasias, filho de Jeorão, rei de Israel, acabou se tornando rei. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano somente aí em Jerusalém. A mãe dele, que era filha de Onri, se chamava Atalia. Acasias também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque a mãe dele o aconselhava a cometer iniquidades. Fez então o que era mal aos olhos do Senhor, como os da casa de Acabe. Então, idolatria lá no reino de Israel, a idolatria também seguia aqui no reino de Judá. Porque eles foram com seus conselheiros depois da morte de seu pai, para sua perdição. Também andou nos conselhos dele e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a Ramote Gileade, para guerrear. Então, ele vai com o rei Jorão aí para guerrear contra o rei da Síria, né, Azael. E os sírios então aí vão ferir a Jorão, né? Não Jeorão, vão ferir a Jorão, e Jorão, o rei de Israel, vai morrer aí nessa batalha. Então ele voltou para Jezreel. Quem voltou? O rei Acasias, para curar-se das feridas que lhe fizeram em Ramá, quando lutou contra Azael, rei da Síria. E Acasias, filho de Jorão, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão,
filho de Acabe, que estava doente. Então Acasias vai lá até Jorão, porque ele tinha sido ferido em batalha. Foi da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, fosse visitar Jorão. Porque quando chegou, saiu com Jorão para encontrar-se com Jeú, filho de Nimsi, a quem o Senhor tinha ungido por exterminar a casa de Acabe. Só para você entender, aqui no livro de Crônicas ele não vai dar muito detalhe, não. Mas quando você lê o livro de Reis, você vai ver que Jeú começa a levantar aí uma galera para se voltar contra a idolatria. E aí foi permissão de Deus que Jeú tivesse força para terminar aí o que ele levantou para fazer, né? Exterminar aí os da casa de Acabe. Aí o verso 8 vai dizer, quando Jeú estava executando juízo contra a casa de Acabe, encontrou os príncipes de Judá, os filhos e os irmãos de Acasias, que estavam a serviço do rei. E aí Jeú vai findar e vai finalizar. Jeú, ele é um comandante. E aí ele vai estabelecer o que é correto, mais uma vez, a vontade de Deus lá dentro do reino de Israel, né? Então, um comandante estabelecido junto com a maioria do povo vai, então, começar a reinar na casa de Israel, no reino de Israel. E aí, depois disso, mandou procurar Acasias, que é do reino de Judá, encontrou ele em Samaria, onde se havia escolhido. Eles o levaram a Jeú e também o mataram. Então o sepultaram porque disseram, ele é neto de Josafá, né? Neto daquele que fez o que era bom aos olhos de Deus, que buscou o Senhor de todo o coração. E não havia mais ninguém assim na casa de Acasias que pudesse ser rei. Então Jeú meio que faz a limpeza, né? Ele consegue aí exterminar a linhagem de Acabe e acaba por exterminar também, já de uma vez, o sucessor ali, Acasias. E aí, quem vai reinar então? Quem vai estar à frente? Sobrou quem? Não tinham homens, mas lembra que influenciava o rei Acasias? Atalia, a sua mãe. Então Atalia vai tomar uma posição aí e ir à frente. Vai dizer assim, quando Atalia, mãe de Acasias, viu que o seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Mas Jeozabeade, filha do rei, raptou Joás, filho de Acasias. Então, olha só, gente, só para falar, para vocês entenderem uma coisa. A Bíblia, quando fala assim, exterminou tudo, e aí fala que sobrou um, é um eufemismo, né? Ela dá um exagero, mas na verdade exterminou grande parte, sendo que Joás aí conseguiu ser protegido no meio dessa situação aí, de todos os filhos aí sendo mortos. Ela conseguiu esconder ele, juntamente com a sua babá, numa câmara secreta aí. E ainda assim, então, Jeozabeate, a filha do rei Jeorão, né, mulher do sacerdote Joiada e irmã do rei Acasias, o escondeu de Atalia e ele não foi morto. Logo então Joás esteve com eles, escondido na casa de Deus, durante 6 anos, e Atalia reinava no país. Então, a mãe dele, a gente teve uma rainha aí, realmente, de fato, reinando durante 7 anos, usurpando
do trono, Atalia, mãe de Acasias, reinou aí durante 7 anos, mandou matar uma galera, mas aí sobrou Joás para contar história. Hoje nós vamos só até aqui e agora vamos para Evangelho de João, capítulo de número 14. João 14, né, é muito conhecido na Bíblia, muito falado. Aquela música da Nívia Soares, né? Não se turbe, Heloísa Rosa. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Casa de meu pai há muitas moradas. Enfim, você joga depois lá para você acompanhar esse louvor, que é muito bonito, né? Mas basicamente mostra para nós, né, que a gente não tem que ter medo, não tem que ter ansiedade. Ele prometeu morada para nós, ele prometeu um lugar, ele nos garante isso e ele vai voltar para nos buscar. Basicamente é isso que Deus fala para nós, que há um lugar para nós. O céu não é só um sonho, ele é realidade. Então, aquela outra música, não era um sonho, era realidade. João veio à cidade santa. É esse louvor também da Júlia Vitória, tá? Mas eu vou ler para vocês aqui, ó. E ele também vai prometer para nós, além de morada, o Espírito Santo. Nós não ficaríamos só. João 14 diz assim, que o coração de vocês não fique angustiado. Lembre você que é a minha Bíblia na linguagem de hoje. Vocês creram em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar esse lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, vocês estejam também. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus então respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora, vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus, Senhor, mostre-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e vocês ainda não me conhecem? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Então, para que você está falando isso se você está falando que a gente tem que ver o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? O negócio é esse, Filipe, que você não está entendendo o que eu estou falando. As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que permanece em mim, que faz essas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam, ao menos, por causa das mesmas obras. Em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. E aí então Jesus promete também o Espírito Santo. Olha só, se vocês me amam, então guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês os conhecem, porque ele habita em vocês e ele estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos.
voltarei para junto de vocês. Mais um pouco, e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Naquele dia, vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me amar será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. É fácil para nós entender isso hoje, né? Sabendo que ele veio, morreu, ressuscitou, deixou o Espírito Santo. Mas imagina a cabeça dos discípulos assim, fazendo aquela cara de interrogação, assim, tá, não estou entendendo nada. Como assim? Você falando por parábolas, não estamos compreendendo, I don't understand. E com isso, eles iam ficando com a interrogação com a puta da orelha, mas iam seguindo, né? Pedindo. A gente vai entender. Então Judas, aí no caso o irmão de Jesus, não o Iscariote, ele pergunta, por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Como assim para nós somente? E Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada, porque não se ama. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E as palavras que vocês estão ouvindo, não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, basicamente, ele estava dizendo, aqueles que me ouvirem, as palavras de meu Pai, aqueles que ouvirem, guardarem essas palavras, né, eu farei morada nele, estarei com ele. E vocês estão aqui comigo. Então, é justamente por isso que eu estarei com vocês, porque vocês estão me ouvindo. Todo aquele que der ouvido a essa palavra, eu também estarei com ele. Só não estarei com o mundo, no sentido de que aqueles que não creem não estarão comigo. 25, verso 25. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês, porque ele sabia que ele morreria. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que lhes disse. Então, o Espírito Santo testifica com o Espírito de Deus que habita em nós e nos ajuda a lembrar de tudo que a gente aprendeu, de tudo que a gente leu, de tudo que a gente absorveu e fala conosco no nosso íntimo. Ele ainda diz mais, deixo com vocês a paz, a minha paz eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Vocês ouviram o que eu disse. Eu vou e volto para junto de vocês. Ele promete retornar. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai. Que eles deviam estar tendo ele repetir isso várias vezes. Vou embora. A cara começou a ficar cabisbaixa, né? Ele falou, gente, não é para vocês ficarem tristes, né? Fiquem alegres. Eu tô indo pro Pai. Isso eu falei agora antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Ele já sabia da crucificação, já sabia de sua morte. Mas ele repetia e enfatizava várias vezes para ele falar assim, não é que ninguém fale que eu não falei. Vou repetir várias vezes, eu vou. Para que quando acontecer vocês acreditem, vocês creiam. O verso 30 fala então que já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, príncipe das trevas, e ele não tem poder sobre mim. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Então, como ovelha muda, indo a matadouro, ele seguiria, não questionaria, permaneceria
em silêncio, assim como ele falou. Saiba que eu amo o Pai e que eu faço isso porque ele me mandou. E vamos levantar e vamos seguir nosso caminho, vamos sair daqui. Ele sabia que a crucificação estava próxima e ele explicava, né? Tentava mostrar de uma maneira mais clara para todos os discípulos. A gente viu aí que Tomé pergunta aí a respeito do caminho, né? E ele fala assim: eu sou o caminho, eu sou o acesso. Eu revelo o Pai. Se você crê em mim, você vai alcançar o Pai. Filipe também fica meio perdido ali, né? Confuso. Então tá, quero ver o Pai então também. E ele fala: vocês não têm que ver o Pai, vocês têm que olhar para mim. Olha para mim e vocês verão o Pai. Se vocês crerem no que eu prometi, vocês vão fazer coisas grandes, maiores, melhores do que eu fiz. E além do mais, vocês não vão estar sozinhos. Vai parecer que tudo isso aqui, a minha partida física, vai trazer aí um grande temor, uma insegurança, mas na verdade não. O Consolador vai estar com você e é quem vai concretizar tudo aí no dia de Pentecostes, mas de maneira mais clara, né? E ao final ele vai relatar a importância de você obedecer. Obedecer. Eu sempre digo, né? Que a linguagem do amor de Deus é a obediência. Então, relacionamento com Cristo e obedecer os seus mandamentos, assim como ele deixou para nós lá no verso 15. E aí ele fala também do final da paz. Eu lhe dou a paz como o mundo não a dá. A paz, ela depende das circunstâncias, não importa. A paz, ela vem de Deus, ela reina, ela habita. Então, mesmo em momentos difíceis, pense que tudo está fora do seu controle, mas a paz de Deus permanece com você. É isso que ele finalizou aí conosco. Creiam, amem, obedeçam e sejam um comigo. Aí ele finaliza o capítulo de número 14. E é isso aí, a gente finalizando o dia de número 155. Obrigada a você que nos acompanhou e seguimos aí até a próxima. Tchau, tchau.